galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, mais um Por Onde Anda e dessa vez com o Culture Club e também com o Boy George. Então já sabe que esse vídeo dá muito trabalho, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos que gostam aí das músicas dos anos 80 e 90 e se inscreva aqui no canal se é a primeira vez que você está passando por aqui. Nós temos vídeos às quartas, sextas e domingos, sempre às 6 horas da tarde. A nossa história começa no final dos anos 70, quase nos anos 80. Os ritmos que estavam ganhando força e começaram a gerar novos rumos na música eram o New Romantic, o Glam Rock, o Synth Pop e também o Hard Rock. O Boy George foi fortemente influenciado por esses gêneros, mas também absorveu bastante do reggae e, claro, da disco, que nos anos 70 foi o gênero mais forte no mundo todo. Começando com Boy George, ou melhor, Lieutenant Lush, como ele era conhecido na época que participou da banda Bow Wow Wow. Essa passagem foi bem curta, mas o suficiente para o começo de sua carreira. Ele dividia os vocais com a Annabella Lil, e essa divisão causou muitas brigas e inveja de ambas as partes. Após decidir sair do grupo, ele forma a sua própria banda. A formação com Mick Craig no baixo, John Moss na bateria, Roy Ray na guitarra e George O'Donnell nos vocais, ou melhor, Boy George, o nome que ele assumiria daqui para frente, deixando seu nome de batismo e também o apelido utilizado antes. O nome Culture Club só apareceria mesmo quando eles se deram conta da pluralidade do grupo. Um britânico negro no baixo, um loiro inglês na guitarra, um judeu na bateria e um irlandês gay nos vocais. Apesar de logo de cara conseguirem um patrocínio para a gravação das suas demos pela EMI, a gravadora não se impressionou e não assinou contrato. Mas após distribuir as demos pelas gravadoras, a Virgin Records se interessou e assinou contrato para distribuir os álbuns na Europa. Na época, a Virgin não tinha distribuição nos Estados Unidos, e assim eles também assinaram o contrato com a Epic Records para distribuir os seus álbuns na América do Norte. Entre maio e agosto de 82, eles lançaram 3 singles para preparar o lançamento do álbum de estreia, sendo eles White Boy, I Am Afraid of Me, essa lançada apenas no Japão, mas em setembro de 1982 é lançado o terceiro single e o primeiro grande hit do Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Do you really want to hurt me? Do you really... Alcançando o primeiro lugar na OCC britânica e o segundo lugar na Billboard americana, em muitos lugares, Do You Really Want to Hurt Me atingiu o primeiro lugar na Billboard, mas segundo o próprio site da Billboard, ela não chegou a passar Billie Jean do Michael Jackson em nenhuma semana. Aproveitando para responder uma pergunta que vira e mexe me fazem, de onde você tira as posições? Elas vêm do site oficial de cada uma dessas paradas, e não do Wikipedia como costumam comentar por aí. Apesar de muitas posições estarem corretas no Wikipedia, existem alguns erros, como esse aí citado. E é por isso que eu sempre faço a pesquisa música a música no site de cada uma das paradas. Além disso, é importante lembrar que essas posições são semanais. Portanto, em um ano existe a possibilidade de mais de 50 semanas e oportunidades de várias músicas atingirem o primeiro lugar. Lembrando que aqui no Brasil nós nunca tivemos, e nem temos até hoje, uma parada centralizada mostrando como foi realmente o ranking das músicas na semana aqui no Brasil. Então, por isso que eu nunca menciono qual foi a posição que a música atingiu aqui no Brasil, só se ela foi bem tocada ou não. Após o estrondoso sucesso dessa música, a banda começou a aparecer em programas de TV, nas rádios e em capas de revistas, que sempre chamavam a atenção para o visual andrógeno do Boy George. Em dado momento, Pete Burns, do Dead or Alive, e Boy George foram comparados. E o Pete Burns declarou que ele fazia isso muito antes do Boy George o copiar. E o Boy George respondeu que não se trata de quem fez primeiro, mas sim de quem faz melhor. Mas vale lembrar que ambos estavam errados, porque na verdade ambos se inspiraram na 606. O primeiro álbum da banda foi lançado em 1982, Kissing to Be Clever. Junto com ele, um novo single, Time, Clock of the Heart. Além disso, mais um single foi lançado também, I'll Tumble For Ya. Com esse terceiro single entrando no top 10 da Billboard também, o
o Culture Club conseguiu um feito antes conquistado pelos Beatles desde então: colocar 3 hits de um álbum de estreia no top 10 americano. Vale destacar que hit para o mundo são apenas aquelas músicas que chegam ao top 10, ou seja, se foi 11º lugar, não é um hit. O segundo álbum da banda foi lançado em 1983, Color by Numbers. O primeiro single do álbum é Church of the Poison Mind. Os back vocals femininos da música foram feitos pela Ellen Terry, que participaria de muitas outras músicas da banda e também de carreira solo do Boy George. O segundo single é talvez a música mais famosa deles, Karma Chameleon. A música chegou ao primeiro lugar da Billboard e também na OCC. E mais 3 músicas foram lançadas como singles desse álbum: Victims, Miss Me Blind e It's a Miracle. Em 1984, eles foram premiados no Brit Awards com o prêmio de melhor grupo e no Grammy como artista revelação. Apesar do sucesso da banda, nos bastidores as coisas não iam muito bem. O Boy George estava usando drogas demais. Além disso, o próprio Boy George e o John Moss, baterista do grupo, tinham um relacionamento. Isso causava problemas diversos nas viagens e gravações, com brigas e discussões. Os outros membros do grupo e a gravadora também pressionavam para que esse relacionamento não fosse a público. Ainda em 1984, o terceiro álbum foi lançado, Waking Up with the House on Fire, um álbum que, apesar de vender bem, foi considerado decepcionante comparado aos 2 primeiros álbuns. A crítica e o público não o aprovou totalmente, e o Boy George diz que esse álbum é um resultado de gravar um álbum após uma turnê mundial extremamente cansativa. Mas nós sabemos que os problemas de bastidores comprometeram o resultado do álbum. Ainda assim, o álbum teve 3 singles lançados: The War Song, The Medal Song e Mistake Number 3. Além delas, Don't Talk About It foi lançada como single apenas no México. Love is Love, de 1984, foi composta e lançada para a trilha sonora do filme Electric Dreams, aqui no Brasil conhecido como Amores Eletrônicos, e fez um bom sucesso na época, apesar de não entrar nem nas paradas britânicas e nem nas paradas americanas. Love is everything to me. Foi em 1984 também que o Boy George participou do projeto musical do Bob Geldof, cantando na música Do They Know It's Christmas. Com vários outros artistas britânicos. E se você quiser saber todos os que participaram, já tem um vídeo aqui no canal com o nome de todos os artistas da música. E apesar do Boy George ser o segundo a aparecer, ele na verdade foi o último a gravar a sua parte. Além disso, essa é considerada o maior sucesso britânico da história por muitos meios, ficando no primeiro lugar absoluto. A música chegou ao 13º lugar da Billboard. Nessa época, o Boy George e o John Moss terminaram seu relacionamento de forma traumática, e o clima da banda ficou péssimo. O Boy George começou a abusar mais ainda das drogas, e as gravações do próximo álbum eram longas e complicadas, com algumas músicas demorando semanas para gravar os vocais devido ao excesso de drogas que o Boy George estava usando. Em 1986, o Boy George fez uma participação na série A-Team, conhecida aqui no Brasil como Esquadrão Classe A. Son of a gun. So that. O quarto álbum de estúdio, From the Luxury to Heartache, foi lançado em 1986 e contava com 3 singles: Move Away, Gotta Thank You Woman e Gusto Blusto. Com toda a pressão, problemas com relacionamentos, problemas com drogas, inclusive sendo preso por porte de heroína, além disso, a banda ainda estava num declínio notório, não só nas paradas, mas também comercialmente e em qualidade. E assim, a banda se desfez, com Boy George decidindo seguir carreira solo e começar o seu tratamento para se livrar das drogas. Mas isso só ocorreu após o tecladista Michael Rudisky
morrer de overdose na casa do próprio Boy George. Logo depois, Mark Vulture, outro amigo do Boy George, morreu de overdose em uma festa. Só após essas mortes que o Boy George realmente decidiu se tratar. E para se tratar das drogas e amenizar as crises de abstinência, ele começou a tomar remédios prescritos pelo seu médico. Mas ele acabou viciado neles também. Em 1987, o primeiro álbum solo do Boy George foi lançado, Sold, contando com 4 singles. O primeiro, Everything I Own, é uma cover do Bridge. Os demais singles foram Keep Me In The Mind, Sold, To Be Reborn. Talk to me, open your eyes. Esse álbum de estreia solo do Boy George foi muito bem na Europa e em outros países ao redor do mundo, mas nos Estados Unidos não foi muito bem. Talvez porque ele estava proibido de ir para lá pelas autoridades devido aos problemas com porte de drogas no Reino Unido. Ainda em 1987, o Boy George teve uma música incluída na trilha sonora do filme Hiding Out. A música se chama Live My Life. Em 1988, ele vigorou uma nova emenda na cláusula 28, lá no Reino Unido. Essa emenda proibia o incentivo ou a promoção, intencionalmente ou não, da homossexualidade, por parte de qualquer autoridade, seja ela policial, professor ou orientador, etc. Na época, gerou uma revolta em muitos grupos, pois isso ia contra os princípios básicos da liberdade, pois até mesmo grupos de apoio a adolescentes que queriam assumir a homossexualidade poderiam ser penalizados. E com essa revolta, o Boy George lança a música No Closet 28, que criticava essa cláusula em específico. Essa música fez bastante sucesso no cenário underground, danceterias e boates. Essa é uma das primeiras experiências de Boy George como um estilo mais eletrônico, que ele assumirá mais pra frente como DJ. Mike Craig, o ex-baixista do Culture Club, lança um single solo, I Am Believer, e fracassa. Mas daí em diante, ele começa a trabalhar como produtor musical. Em 1988, Boy George lançou seu segundo álbum solo, Tense Nervous Headache, apesar apenas no Reino Unido e Europa, contando com 2 singles, Don't Cry e Something Strange and Called Love. Em 1989, o Boy George lança o terceiro álbum de estúdio, Boyfriend. Também não foi lançado fora da Europa, que contava com 3 singles, Don't Take My Mind on a Trip, You Found Another Guy Whether They Like It or Not. Esses últimos 2 álbuns do Boy George não foram lançados nos Estados Unidos, isso porque a Epic Records decidiu juntar as melhores músicas dos 2 álbuns e lançar o Hi-Hat, que contava com os mesmos singles já lançados na Europa, só com a adição de uma música, Whisper, mas nenhuma das músicas chegou a figurar na Billboard. Ainda em 89, houve uma tentativa de reunião da banda. Apesar de chegarem a ir em estúdio, ensaiar e até mesmo gravar algumas músicas, a tentativa não deu certo e eles continuaram separados. Em 1990 é lançada a música One on One. O projeto levava o nome de Jesus Loves You, um projeto que na verdade era do Boy George, e além de cantar no projeto, também compunha as músicas, mas ele assinava como Angela Dust, uma referência às drogas, afinal Angela Dust, se você reparar, vira pó de anjo. Em 1991, o único álbum do projeto Jesus Loves You foi lançado, The Marching Mantras, que além de One on One, também contava com Bow Down Mr. e Generations of Love. Ambas foram muito bem e até são confundidas como músicas do Culture Club ou da carreira solo do Boy George, até que a segunda opção não é totalmente errada.
Mas Jesus Loves You, apesar de ter apenas um álbum, ainda teve mais um single lançado após esse álbum, Sweet Toxic Love. Ainda em 92, a música Afterlife do Boy George foi lançada e usava como base samples de um ritmo criado por John Moss, o ex-baterista do Culture Club. Uma música que muita gente lembra do Boy George em carreira solo é The Crying Game, que foi lançada para a trilha sonora do filme Crying Game, aqui no Brasil conhecido como Traídos pelo Desejo e em Portugal, Jogo de Lágrimas. A música foi responsável por recolocar o Boy George na Billboard após muitos anos, chegando na posição 15 da Billboard Hot 100. E tem duas curiosidades interessantes. A primeira é que essa música na verdade é uma cover de Dave Barry, lançada lá em 1964. E a segunda é que a versão do Boy George tem produção do Pet Shop Boys, e inclusive tem back vocals do Neil Tennant. Aqui no canal já tem o Por Onde Anda completo com a história do Pet Shop Boys, o link vai estar aqui no card e também no final do vídeo. Vale destacar que o Boy George começou a discotecar em 92 e até mesmo lançou uma coletânea, medley, remix ou compilação, chame como você quiser. O álbum se chama Fantasia The House Collection 2 e que teve um bom sucesso no Reino Unido, recebendo até mesmo um disco de ouro. Em 1995, Boy George lança um álbum mais voltado ao rock, mas que não fez muito sucesso fora do Reino Unido. Cheapness and Build conta com 4 singles: Fun Time, Our Door, Same Thing in Reverse e Sad. The Unrecoverable One Man Band, Volume 1, foi lançado em 1996 e é um álbum com músicas cortadas do álbum anterior do Boy George. Nenhum single foi lançado para promover este álbum. Mas ainda em 96, um single foi lançado, Love Is Living, que é uma música totalmente voltada para o dance, assim como When Will You Learn, de 1998. Por volta de 96, Roy Ray, o ex-guitarrista do Culture Club, começou a trabalhar com Hans Zimmer, famoso compositor de músicas de filmes e séries. Em 1998, eles deixam as diferenças de lado e se juntam para uma turnê de reencontro, que foi um sucesso e rendeu o lançamento de um álbum coletânea que incluía algumas músicas novas, entre elas o single I Just Wanna Be Loved. A música foi bem estreando até na 4ª colocação da OCC britânica, mas só ficou uma semana nessa posição. Em 1999, para continuar o bom retorno do grupo, é lançado o 5º álbum de estúdio da banda, Don't Mind If I Do, que contava com o single Your Kisses Are Charity. O segundo single foi Cold Shoulder. Além disso, o álbum conta com uma cover de Starman, do David Bowie. O show realizado no Royal Albert Hall em 2002 virou um DVD de 20 anos da banda. Por volta do começo dos anos 2000, o Boy George começou um projeto chamado The Twin, mais voltado para o dance e eletrônico, projeto que resultou em um álbum, Yum Yum, de 2004. Após as últimas apresentações, o Culture Club se desfez novamente. Muito disso se deve ao sucesso do Boy George como DJ, e assim ele negou a possibilidade de fazer novas turnês e de gravar discos nos próximos anos, o que resultou em 2006 em uma bizarrice quase acontecer: o Culture Club sem o Boy George. John Moss e Michael Craig decidiram fazer uma nova turnê, mas como eu falei, o Boy George recusou, assim como o guitarrista Roy Hay, e então eles decidiram chamar um novo vocalista,
e o escolhido foi Sun Butcher, que assumiu os vocais e assinou contrato para uma turnê e aparições em programas de televisão. O Boy George assistiu à apresentação teste e ficou super insatisfeito, dizendo que o rapaz estava acabando com as músicas do grupo. Após alguns ensaios e uma única apresentação, esse projeto de turnê com um vocalista diferente foi cancelado. Mais ou menos nessa época que o Boy George fundou a Be Rude, a sua linha de roupas. Em 2007, o Boy George lança o single Time Machine, um dueto com a Amanda Ghost. Em 5 de dezembro de 2008, o Boy George foi condenado por sequestrar e aprisionar o modelo Aldon Coulson, que também era acompanhante masculino. Ele compareceu para uma sessão de fotografias com o Boy George, mas na segunda sessão, o Boy George o algemou em uma luminária de parede, abusando e espancando com uma corrente. A defesa de Boy George apresentou os efeitos de seu uso prolongado de drogas como um fator atenuante. E em 16 de janeiro de 2009, Boy George foi condenado a 15 meses de prisão por esses crimes. Mas após 4 meses preso, ele foi solto por um bom comportamento, obrigado a usar uma tornozeleira e fazer o toque de recolher durante todo o resto da pena. Ordinary Alien foi lançado em 2010, mais um álbum solo do Boy George, contando com 3 singles: Yes We Can, Yes We Can, Make It to the Promised Land, Amazing Grace, Amazing Grace, Amazing, e Turn to Dust. All hatred must turn to dust, turn to dust. Em 2011, o Culture Club se juntou novamente para algumas apresentações, porém o baterista John Moss não pôde participar devido a dores nas costas. Uma música do Dharma Protocol foi lançada em 2013, Coming Home, que tem nos vocais o Boy George. E mais que isso, a música foi composta pelo Boy George e pelo Mike Craig, o baixista do Culture Club. Em 2013, This Is What I Do, álbum solo do Boy George, foi lançado, contando com 3 singles: King of Everything, My God, Jesus loves you, don't you know? E Nice and Slow. Nothing that I need to do, take it nice and slow. Em 2014, o Culture Club se junta mais uma vez para se apresentar e gravar músicas, ou seja, uma reunião em definitivo e não apenas para uma turnê. O álbum era Tribes, que seria lançado em 2014, e as pré-vendas começaram. Mas após inúmeros atrasos, em 2016 o álbum foi arquivado e o valor devolvido para todos que compraram. O motivo era simples: eles não ficaram satisfeitos com as músicas e decidiram dar mais tempo para ficar melhor. Em 2016, o Boy George foi um dos mentores do The Voice britânico, substituindo nada mais nada menos que Tom Jones. O seu participante de melhor resultado foi a Cody Frost, que chegou à final, mas ficou na 3ª colocação. Ainda em 2016, o Boy George apresentou a música Starman, do David Bowie, junto com o coral do The National Health Service, para o programa do Channel 4 Stand Up to the Cancer UK, um programa de arrecadação em prol da pesquisa do câncer. Finalmente, em 2018, o novo álbum foi lançado. O antigo projeto de álbum Tribes foi totalmente reformulado e agora se chama Live. O mais curioso é que o álbum não leva apenas o nome do Culture Club e nem do Boy George, e sim Boy George and the Culture Club. O single de lançamento é exatamente Live. You give me hope, and you give me life. Todas as músicas do álbum estão disponíveis no canal oficial do Culture Club aqui no YouTube e também no Spotify. Portanto, confira o projeto mais atual deles, e não fique preso a somente as músicas dos anos 80 e 90. Valorize os artistas das décadas passadas que ainda estão em atividade lançando material novo. Não fique preso ao passado, vamos conhecer coisa nova. Então vamos ver algumas apresentações do Boy George and the Culture Club agora. If I love myself, don't mean I don't love you. Bom galera, por onde anda do Boy George e do Culture Club,
Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida, que isso ajuda bastante o canal e dá muito trabalho fazer esse vídeo. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Nós temos vídeos quartas, sextas e domingos, sempre às 18 horas. E se você quiser apoiar o canal, tem o sistema Seja Membro, tem alguns benefícios. Você pode ver os valores clicando no botãozinho azul aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.